Isso, tá bom? Então, angiologia, o estudo dos anjos. A palavra anjo significa ângelos, que no grego significa mensageiro, tá bom? O objetivo da lição é a gente se interessar mais sobre o estudo dos anjos, desviar o culto a eles e pesquisar mais da sua natureza, tá bom? Só recapitulando. Quem são os anjos? Anjos são criados por Deus, tá bom? Quem criou anjos? Deus, tá bom? Toda forma de anjo, quem criou foi o próprio Deus. Ok? Esse texto é confirmado lá em Colossenses 1,16, tá bom? Está escrito até aqui na apostila. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele para ele, ok? Então aqui esse texto de Colossenses 1,16, ele confirma que quem criou os anjos foi o próprio Deus, tá bom? Quando ele fala aqui até potestades, principados, que são áreas onde os anjos eles habitam, ou seja, tudo que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, foi criado por Deus, tá bom? Tudo para ele e para a glória dele, ok? E o que mais a gente pode falar aqui? Eles têm características, tá bom? Aqui dentro dessas características são divididos, tá bom? Vamos dizer assim, é como se fossem hierarquias. A Bíblia retrata 3 hierarquias: serafim, querubim e arcanjo. Serafim a gente vê muito lá em Isaías 6, né? A gente vê os serafins, e Isaías, na visão dele, vai ver serafins, né, que tem 6 asas, estão batendo as asas, estão glorificando o nome do Senhor. Né? A gente vê muito serafim glorificando o nome do Senhor. A Bíblia também fala de querubim, tá bom? Que é uma espécie de anjo guardião. Esses querubins, Ezequiel viu, a gente vê querubim em Gênesis, né? Quando Jesus tira, né, o ser humano do Éden, Jesus vai dizer que ele vai botar os querubins. Querubim também eram os anjos que estavam lá na Arca da Aliança, né? Um de frente para o outro. São anjos querubins ali, tá bom? Anjos querubins, eles são conhecidos como anjos guardiãos. A gente vai falar mais um pouquinho, tá bom? E o arcanjo, que é um só, ele bota entre parênteses aqui, que é o anjo Miguel, tá bom? O anjo Miguel. Então existem vários tipos de anjos: serafim, querubins e os arcanjos. Tem anjos aqui que eles não botam dentro dessa classificação, ou tentam encaixar dentro dessa classificação, tá bom? Tem o anjo Gabriel, que é o anjo Gabriel, ele é tido como o próprio mensageiro mesmo de Deus, né? Aquele que traz as mensagens de Deus. Tem em livros agnósticos, que são livros que tem só na Igreja Católica, fala do anjo Rafael também, tá bom? São outros anjos que são citados na Bíblia. O que mais pode falar? E são divididos, tá bom? Em 2 grupos: anjos bons e anjos maus. Traduzindo, os anjos que fazem a vontade de Deus, e os demônios, Satanás e seus demônios são anjos também. Todos foram criados por Deus? Todos foram criados por Deus, tá bom? A única diferença é que uma terça parte se rebelou. É como se tu tivesse 2 filhos na tua casa. Um decide obedecer a tua vontade e o outro fala: eu vou pegar o beco que ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. É tipo isso, tá bom? Mas os 2 são teu filho, vem da tua genética, né? Ou seja, são teus frutos. É mais ou menos isso. Deus criou todos os anjos, mas uma terça parte se rebelou. Ou seja, de cada 3, um pegou o beco. De cada 3, um decidiu ir embora e ficou 2, tá bom? Então existem anjos bons e existem anjos maus. Dentro desses anjos maus está o próprio Satanás. Satanás é um anjo. Ele é um anjo. E ele tem um batalhão dentro de anjos. Igualzinho o Senhor também tem os anjos. Que ele Deus e tem os anjos. Tá bom? Isso mesmo, ok? A única diferença aqui é o quê? Deus, ele criou os anjos e ele tem os anjos a seu favor. E Satanás não criou ninguém. Ele orquestrava anjos que se rebelaram e ele quem quis ir com ele foi, né? Foi tudo na mesma leva, vamos dizer assim, tá bom? E foi muitos, chegou a ser uma terça parte, repetindo, ou seja, de cada 3 anjos, um caiu, né? Que hoje são chamados de demônios, ou anjos das trevas, ou anjos da escuridão, como você achar melhor, tá bom? Então eles são organizados, eles formam um batalhão, não são uma raça, tá ok? Eles não são considerados uma raça, podem assumir forma humana, tá bom? Na Bíblia tem muito isso, anjos que se transfiguram, né? Ou pegam a forma de um ser humano, tá bom? Alguns deles estão presos,
Tudo isso a gente vai falar, tá ok? E foram criados em estado de perfeição, tá bom? Por que estado de perfeição? Eles foram criados para ser perfeitos, tá bom? Só que anjo, a gente vai falar também mais na frente disso, anjo também tem vontade própria, ok? Ele é semelhante a nós, eles têm vontade própria. Tanto é que Satanás quis se revelar contra Deus. Né? Isso aqui mostra muito a natureza de Deus. Deus, ele é um ser que ele não cria ninguém para obrigá-lo a adorar. Ele cria te dando entendimento do que é certo. Tu faz se tu quiser. Isso é tanto no mundo espiritual aqui com anjos, como na nossa vida moral. Todo mundo sabe que é errado mentir, mas a gente mente. Roubar, o camarada vai lá e rouba, né? Enganar os outros, querendo ou não, vida, mas se tu não vigiar, tu engana os outros. É errado, moralmente tu sabe que é errado, mas tu tá fazendo. É tipo isso. Então os anjos, ele foi criado em estado de perfeito. Ele sabe o que é certo e sabe o que é errado, tá ok? Vamos lá, alguns propósitos aqui dos anjos. Eles adoram a Deus e a Cristo, tá bom? Anjos adoram a Deus e adoram também a Cristo. A gente vai trazer alguns versículos aqui, ó. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. São espíritos ministradores, Hebreus 1,14. Obedece à vontade de Deus e de Cristo, Mateus 6,10. Executa o propósito e o juízo de Deus, Mateus 13,41. Celebra louvores a Deus, Salmo 148, verso 2. A lei foi dada por intermédio deles, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes, tá bom? Atos 7,53, tá bom? Então aqui algumas funções do anjo: adorar, tá ok? A função deles é adorar o nome do Senhor, tá ok? O próprio texto de Colossenses 1,16 reafirma isso. Para ele, por ele são todas as coisas, tá bom? Assim sucessivamente, tudo que Deus criou, as árvores, o sol, a planta, o ser humano, os animais, tudo é para a glória de Deus, tá bom? Então a função principal dos anjos é o que? Adorar e servir a Deus, tá ok? Essa parte aqui é muito importante, ó. Eles obedecem à vontade de Deus e à vontade de Cristo. Talvez seja a principal característica que difere um anjo mau de um anjo da parte de Deus, dos demônios, de Satanás e seus demônios, e do anjo de Deus. É que um decidiu obedecer à vontade de Deus e o outro escolheu não obedecer, tá bom? E quando eu falo obedecer, meu amado, anjos, ele recebe obrigações que tu não faz ideia. Se tu for ler Bíblia, vou te dar um exemplo. Aquele anjo da morte que passou para matar todos os primogênitos lá no Egito, quem deu a ordem foi Deus. Já pensou Deus virar para o anjo e dizer: vai lá e mata todos os primogênitos? Se é um de nós, talvez tu não ia querer. Senhor, os bebezinhos não, né? Tu ia querer questionar. Anjos, eles não questionam os outros. Os anjos que obedecem à vontade de Deus, eles não questionam a vontade de Deus. Por quê? Porque eles sabem que o Criador dele, né, estudamos em teologia, é o Criador dos céus e da terra, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se é boa, perfeita e agradável, Deus manda ele matar, ele mata. Se Deus manda ele entregar uma bênção, ele não questiona: que? Para ela uma bênção? Para o pastor, para o meu irmão aqui, dar uma bênção para ele? Mas Senhor, ele não merece. Eles não fazem isso. Eles vão lá e eles obedecem, tá bom? Às vezes a gente fala assim: eles obedecem à vontade de Deus, é muito fácil. Não, irmão, obedecer à vontade de Deus, às vezes, não é tão fácil como a gente pensa que é, tá bom? Então, quando você coloca no lugar do anjo, anjos matados, eles matam em nome de Deus, eles levam mensagem em nome de Deus, eles levam bênção em nome de Deus. Então, tudo isso, se é para nós, a gente questionasse, a gente iria questionar: Senhor, por que eu tenho que dar, né? Quem nunca Deus tocou no teu coração para abençoar a vida de alguém? E tu fala para ele: Senhor, tu mesmo te questiona, porque muitas das vezes tu não quer obedecer à vontade de Deus. Os anjos não, eles vão lá, eles têm que obedecer à vontade de Deus. Sempre costumo dizer que talvez esse seja a principal diferença, tá bom? E por eles obedecer à vontade de Deus, eles acabam fazendo o quê? Executando propósito e juízo, tá ok? Porque Deus, ele age com justiça, e muitas das vezes ele enviou anjo para fazer justiça, né? Senaqueribe, o que ele falou? Essa peleja não tereis
que pelejar. Ele enviou um anjo, o anjo matou mais de 100 e poucos mil soldados. Então foi um anjo que obedeceu à vontade de Deus também, tá bom? Então a função do anjo é obedecer, e com isso eles acabam executando os propósitos e o juízo de Deus, tá bom? Olha, quando o anjo apareceu para Zacarias, né, Lucas capítulo 1, então a mulher Isabel vai engravidar. Ou seja, o papel do anjo foi lá e levar a palavra que Deus mandou. Eu sempre costumo dizer, e o nosso papel com o anjo é muito similar, né? Por isso que o nome original mesmo do anjo é o quê? Mensageiro. Porque a principal função dele mesmo é levar a mensagem, né? Essa classificação de anjos é levar e executar as mensagens que Deus ele manda. Então o anjo foi lá e falou: olha, Isabel, a tua mulher, vai engravidar. João não vai nem acreditar, e quando ele não acreditar, ele ficou até mudo, né? Quando ele não acreditou. Mas o anjo foi lá e cumpriu. O anjo ele não perguntou: Senhor, será? Senhor, será? Porque Isabel já era uma mulher idosa. Se é hoje um profeta, talvez não quer entregar, não. Eu vou falar com uma senhora que ela vai engravidar, eu estou doido. Não é verdade? Os anjos não, eles não questionam, eles obedecem às ordens de Deus. Por quê? Porque em cima da ordem de Deus tem juízo e tem propósito. E que propósito Deus tinha, né, meu irmão? Só nasceu João Batista e depois nasceu Cristo. A mensagem que o anjo levou. Pastor, é bem complicado quando você... porque o Senhor hoje ele não senta assim, vai dizer: olha, você vai fazer isso, explicar direitinho. Não é assim, né? Não. Porque a gente muitas vezes sente no coração, diz que a primeira intenção é a que é a correta. Depois que parte disso, já é o maligno, né? Já pode ser maligno. E muitas das vezes a gente não consegue, né? O Senhor às vezes te tem uma visão, te dá vai dizer: será que é isso mesmo? E às vezes pode até acontecer que se a gente anunciasse uma coisa tão grande, e a gente acaba não fazendo, né? Conheço pessoas mesmo que já anunciaram coisas. Pois é. Quando Deus mandou falar, falou e aconteceu coisas extraordinárias. Tem um amigo meu que ele foi pregar no interior do Maranhão. Ele falou que o prefeito ia morrer, meu irmão. Depois de 3 dias o prefeito morreu. Meu amado, até hoje que esse camarada... Quando ele vai lá, meu amigo, até hoje, cara... Rapaz, o profeta tá aí, cuidado. Foi um pregador na minha cidade que falou que um homem de posse muito grande, ele ia sair do trono, porque o cara mandava, matava, acontecia. Meu Deus, era um mercenário. E aí ele foi prefeito da cidade, ele vai ser destronado. Com mais ou menos um mês ele morreu afogado, rápido, mesmo estado. E aí o povo foi comer. Meu amigo, pensei que é fácil. Assim, dá mais as então, o homem, às vezes, já é difícil para o anjo também. O anjo executar, matar alguém em nome de Deus, né? Ou executar juízo, ou enviar uma mensagem. Então, o papel dos anjos, eles são fundamentais também, tá bom? Fundamentais, você não tenha dúvida disso, ok? Pastor, mas é normal a gente pedir: Senhor, envia teu anjo. Não. Não é normal? Não. Mas eu vejo muitos dizendo: pede o anjo do Senhor na bênção. Eu vou ensinar, isso é uma coisa que eu estava até estudando. A gente vai já ver como Deus ensina a gente a fazer. Entendeu? Eu mesmo já cansei de: Senhor, envia teu anjo para fazer isso. Toda hora. Mas a Bíblia, ela não deixa claro que a gente tem que fazer isso. Não é que seja errado. Daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Como a Bíblia adverte, como ela ensina a gente, ok? Olha aqui alguma coisa que eles anunciaram. Eles anunciaram o quê? A concepção de Cristo, ou seja, o nascimento de Cristo. Anunciaram a ressurreição de Cristo. Tudo tem base bíblica aqui, tá bom? Anunciaram a segunda vida de Cristo. São sujeitos à vontade de Deus, tá bom? Efésios 1:21. Executa o propósito de Cristo. Então ele obedece à vontade tanto de Deus como de Cristo, tá bom? E acompanharão a Cristo na sua segunda vinda, Mateus 16:27. Souberam do Evangelho de Cristo, embora não compreendesse, mas alegrasse com as boas novas, em Efésios 3:16. O ministério de anjos é resultado de oração. Eles alegram-se no arrependimento do pecador, né? Olha, essa aqui até responde um pouco também a sua pergunta. O ministério de anjos é resultado de oração. Atos 12:5 é o texto que o anjo vai para libertar Pedro dentro da prisão. Mas não necessariamente eles estão orando para Deus enviar o anjo, tá bom?
Se tu for pegar o texto, tu vai ver que eles estavam orando, que é o que também está em Salmo 91, já respondendo essa pergunta. Como é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a orar a Deus e Deus enviar seus anjos. Tem uma diferença aí, tá bom? Qual é a diferença? A diferença é eu falar, Senhor, envia teu anjo para libertar ela. É uma coisa. E outra coisa é falar, Senhor, liberta ela agora em nome de Jesus. Aí Deus, Ele mesmo pode mandar o anjo dele se Ele quiser. E qual é o certo? Tá entendendo? A Bíblia recomenda dessa maneira, que a gente clame a Deus e Deus mande os anjos. Mas não a gente clamar a Deus para mandar o anjo. Não, é isso que a gente está fazendo. A gente clama a Deus e Deus manda o anjo. Como a maioria de nós faz, já manda o anjo ir. Né? A gente já fala assim, Senhor, a gente já fala assim, em nome de Jesus, por exemplo, desce o anjo agora aqui para tocar na vida dela. Não, eu falo a primeira, Senhor, envia teu anjo. Esse é o ideal. É a gente clamar o nome do Senhor e Deus dá ordem, porque a Bíblia diz o quê? Aos seus anjos Ele dará ordem ao teu rei. Então quem é que dá ordem para o anjo não é eu e nem você, nem você. Quem dá ordem para os anjos é o Senhor, tá bom? É por isso que muitas das vezes o pregador fica, Senhor, envia teu anjo para tocar, toca anjo. Mas é porque Deus não deu a ordem. Então é mais correto a gente orar, Deus toca na vida dessa pessoa, Espírito Santo toca na vida dessa pessoa, Espírito Santo toca na vida dessa pessoa. Se é para libertar, liberta ela, arranca, transforma, faz a tua obra. E se Deus enviar o anjo, Ele mandou porque Ele quis, tá bom? Mas não que, como eu falei, não que é pecado, tá bom, gente? Não que é errado, mas é como a Bíblia recomenda a gente fazer, né? Clame ao Senhor e Ele dará ordem aos seus anjos, né? Para que eles pelejem ao teu respeito, tá ok? Então é mais ou menos isso que a Bíblia ela recomenda a gente fazer. Por quê, Pedro? Porque senão, eu falo isso por experiência própria. Eu já vi cristão, por ter muita experiência com anjo, ele dobra o joelho e nem fala mais com Deus. Ele já pede logo o anjo. Então é um cuidado que tu tem que ter. Porque já pensou, toda vez que tu ora manifesta um anjo, quando tu vai ver, tu não está dobrando o joelho nem para falar com Deus. Tu já está falando, só quer falar com o anjo. Aí é o cuidado que ele está dando aqui no começo da apostila. Desviar a igreja de culto ao anjo. Quando tu vai ver o culto, já nem fala mais de Jesus e nem de Deus, só é anjo. É anjo para cá, é anjo para lá, é anjo aqui, é anjo voando, é anjo cortando, é anjo para tudo que é lado. Então perde o foco, perde o propósito que é Deus, tá bom? Então a gente sempre tem que dizer, Senhor liberta, Senhor cura, Deus transforma, Deus vai fazendo a obra, né? Aí a gente, né, quem é um pouco espiritual, sente quando Deus mandou o anjo. Sente, eu já vi muita gente falar assim, e tem um anjo aqui, Deus já mandou seu anjo, o anjo está aqui, olha a diferença. A gente está cultuando a Deus e Deus mandou o anjo. Outra coisa é eu começar a oração, Senhor, começa a mandar anjo. Aí Deus fala, mas tu quer eu, tu quer o anjo? É esse o cuidado que a gente tem que ter com os anjos, tá bom? Mas Deus precisa dos anjos? Pois é, aí que tá, Deus precisa dos anjos. Tá entendendo? Se Ele quiser, Ele faz da maneira que Ele quer, o poder dele é infinito. Por que muitas das vezes a gente clama pelo anjo? Falta de fé mesmo. Tá entendendo? Falta de fé. Por que falta de fé? Porque às vezes. Quando eu vejo os pregadores falando, a gente mexe com os anjos. Na forma carnal nossa, o que acontece? Às vezes a gente não crê que o próprio Deus pode curar, que o próprio Deus está quebrando. A gente não. Eu vou clamar pelo anjo, que é mais fácil de agir. O anjo vem logo. Deus não, Deus é mais sério, não sei o que passa na cabeça das pessoas, tá bom? Então o ideal é a gente orar a Deus e Deus enviar o Querendo ou não, nós vamos, se nós começar a agir dessa forma, anjo para cá, anjo para lá, o que vai nos diferenciar dos católicos? Os católicos vão ter alguma coisa de palpável. Sim. E nós não, vamos ter alguma coisa que é visível, mas nós vamos acreditar naquilo. Vamos acreditar naquilo. E não é, entendeu? A Bíblia não recomenda isso. Aí, isso aconteceu muito também na igreja primitiva. Tinha muita manifestação de anjo. Só que qual é o cuidado que tem? Por exemplo, na minha igreja ou na tua igreja, talvez não tenha esse problema, mas qual é?
Tem gente que, tipo assim, costuma dizer que falta entendimento, ou entende de uma maneira errada, e quando ele vai ver, ele para de adorar a Deus e começa a adorar anjos. Entendeu? Aí já é a Assembleia de Deus dos Anjos, ele começa a botar tudo do anjo, a campanha do anjo, isso do anjo, aquilo do anjo, tá bom? Sendo que o anjo, ele é conservo nosso, ou seja, ele é tão servo de Deus como eu e você, entendeu? Então, não é que é pecado pedir ajuda deles, não tem esse texto dizendo, não peça ajuda ao anjo. A gente pode, o próprio Deus vai falar quando ele está no Getsemane, ele vai dizer, se eu quisesse ajuda, Pedro, eu pedia ao meu pai, olha como ele vai falar, eu ia pedir ao meu pai, e o meu pai mandaria uma legião de anjos. Nem ele ia pedir diretamente, ele ia pedir para o pai, o pai e a mãe ia mandar os anjos, tá bom? Que não é errado, como eu falei, não é que seja errado, mas é o cuidado que a gente tem que ter, porque se tu começar a trabalhar muito com o Senhor e vir um anjo para tocar, quando tu vê, meu amado, tua igreja é mais anjo do que Jesus. Quando tu vai ver, não, o anjo me libertou, o anjo quebrou, o anjo fez aquilo, o anjo, claro que o anjo ele tem que glorificar o nome de Deus, né? Mas só que aí a gente perde o foco. Quem é o foco da igreja? É servir a Cristo, servir a Deus, servir a Jesus, tá bom? O anjo, eles são conservos. O que é conservos? Eles são mensageiros, eles estão para cumprir propósitos de Deus, tá bom? Eles estão para exercer um papel que muitas das vezes Deus ele manda ir lá para exercer uma mensagem, uma bênção, às vezes é uma libertação, como ele mandou Pedro. O anjo foi lá, tocou em Pedro, e Pedro acorda, pegou na mão dele e levou ele. É Atos 12. Né? Então, Deus ele manda seus anjos também. Mandou para Jacó. Mandou para Jacó. Várias pessoas tiveram, né, experiências com anjos. Por exemplo, a minha igreja já teve experiência com anjos, de anjo descer, se materializar, e depois que ele foi, meu amado, desceu uma glória na igreja, a igreja pegou fogo, meu amado, porque testificou a presença de Deus, tá bom? E no dia que o anjo manifestou na igreja, ninguém pediu anjo. A gente estava orando a Deus, era até um culto de libertação, tinha um jovem cheio do demônio. Haja o pastor orar para expulsar o demônio está aqui bravo. Do nada desceu um anjo lá, meu amigo, testificou, materializou, meu amigo. Na mesma hora o demônio bateu em retirada, depois ele foi embora mais perto, meu amado, no ambiente ficou como se fosse a própria glória de Deus mesmo no ambiente, tá bom? Foi maravilhoso, só que ninguém estava pedindo anjo. Como é que a gente estava? A gente estava orando. Alguém teve a visão do anjo? Sim, ele se materializou. Então, eu, o meu pastor, alguns irmãos da igreja viram, e quem não viu, sentiu, né? Que é espiritual. Quem não viu, sente. Né? E, meu amado, a igreja pegou fogo, né? Gente foi até batizada com o Espírito Santo, né? Que não falava em mistério e começou a falar naquele dia. De tamanha foi a glória de Deus. Mas ninguém pediu. O pastor só estava tentando expulsar um demônio de um jovem, e o demônio não queria sair. E Deus decidiu mandar o anjo. Né? Quem sabe Deus olhou de lá e falou, não, meus servos precisam de ajuda, eu vou mandar o anjo para ajudar eles. Porque esse é o papel. Deus envia seus anjos para cumprir propósitos e chamá-los, tá bom? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter com o anjo, tá ok? São conservos e estão aqui para, como pode-se dizer, para pelejar junto com a gente, tá bom? Para servir a Deus juntamente com a gente. O que mais que a gente pode falar aqui? São exemplos de mansidão, ó. São sábios, poderosos, santos, eleitos, inumeráveis, ou seja, é muito anjo, tá bom? É muito anjo. Aí vai trazer um versículo aqui depois para a gente ler sobre muitos anjos. Não devem ser adorados, tá vendo? 2 pontos lá embaixo, ó. Não devem ser adorados. De maneira nenhuma, meu amado. Fique de joelho para anjo, fique exaltando o anjo, não, meu amado. Anjo não é feito para ser adorado. Como o próprio irmão citou aqui, algumas igrejas que adoram anjo. Meu Deus, é o anjo tal, é o anjo tal, é o anjo tal, é o anjo tal. E acabam adorando ele. Só que esquecem que quem deu o poder para os anjos é o próprio Deus, meu irmão. Tá ok? São seres celestiais que o próprio Deus deu o poder para eles. Então eles não são para ser adorados. Até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá bom? Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isto, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus a adorar a Deus, tá bom? Apocalipse 19, 10.
Isso aconteceu com quem? Com João. João viu o anjo e quis adorar o anjo. O anjo, ei, para. Né? Mesma coisa acontece com nós. Quantas e quantas vezes Deus já não usou a gente em lugares e as pessoas só faltam beijar teu pé, beijar tua mão. Meu amado, eu já fui em lugares que eu fui, meu amado, que gente chorava para mim não ir embora. Eu falei, irmão, calma, é Deus vai continuar aqui com vocês, que é isso? Tem gente que é assim. Se é assim com um homem, imagine com um anjo. Então, meu amado, não é para ser adorado. Não. Olha o que o anjo vai dizer para Pedro, né? Para João, perdão, aqui em Apocalipse 19:10. Sou conservo. O que é conservo? Igualmente servo. Eu sou servo que nem você. Servo não é para ser adorado, servo é para servir, né, meu? Quem é adorado é somente a Deus. Página 10. Página 10. Bora aqui para a classificação dos anjos. Quais são as classificações dos anjos? Duas classes: anjos bons eleitos, tendo como líder arcanjo Miguel, e anjos maus como líder Satanás. Então, se a gente pudesse dizer, Pedro, quem é o líder dos anjos eleitos? Poderia dizer que é o arcanjo Miguel. E quem é o líder dos anjos maus, dos anjos caídos, dos anjos que desobedeceram à vontade de Deus? Satanás, tá bom? São considerados os líderes. O que mais a gente pode falar aqui? Anjos são seres livres, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Os anjos são seres livres. Têm a capacidade de escolher entre o bem e o... Eles têm personalidade, intelecto, emoção e vontade. Anjo, meu amado, ele tem vontade própria. Porém, quando ele recebe a vontade de Deus, ele obedece. Os anjos que são da vontade de Deus. E Satanás? Satanás não obedece, né? Ele só obedece quando Deus dá uma ordem mesmo, né? Sai daqui, ele tem que sair, porque Deus está dando uma ordem. Mas, por exemplo, ele conhece a palavra, mas ele não obedece nenhuma vírgula. Ele conhece de teologia mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer pastor na face da terra. Ele presenciou todos os fatos da Bíblia, mas ele não obedece nenhuma. Por quê? Porque ele é um anjo caído e ele decidiu não obedecer. Tá bom? Essa é a diferença, a maior diferença, tá bom? Dos anjos de Deus e dos anjos dos inimigos. Mas eles têm vontade própria. Quando eu digo tem vontade própria, eles podem desobedecer se eles quiserem, tá bom? Mas como diz uns teólogos falam, mas ele já tem como exemplo que não deve obedecer. Quem é o exemplo dos anjos bons? O próprio Satanás, tá bom? Meu amado, eles olham para o diabo e seus demônios. Meu amado, se eu desobedecer, eu posso ter o mesmo final que eles. Então eles não vão desobedecer. Quando eles recebem ordem, eles têm que obedecer. Por mais que muitas das vezes eles não entendam, porque eles são limitados. Eles não têm os atributos de Deus, tá bom? Eles não são onipotentes, oniscientes, eles não são imutáveis, não. Eles não têm esses atributos. Só quem tem esses atributos é o próprio Deus. É por isso que eles obedecem. Os anjos bons, quem são? Anjos comuns, os querubins, os serafins, o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, o anjo como mensageiro de Deus, tanto poder ser em celestial. Tanto pode ser um ser celestial como um homem, quanto o número de anjos em Apocalipse 5:11, olha aí, ó. Lemos acerca da existência de milhões e milhões de anjos. Abre aí para nós, irmão, para a gente ler esse versículo. Apocalipse 5:11. É um texto lá que vai dizer milhares, existem milhões e milhões de anjos. Meu amado, é muito anjo que existe. 5:11. Isso. 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos rodeando o trono, e dos animais e dos anciões, que eram números deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, milhões e milhões e milhares de milhares, tá aí. Multiplica e vê quanto isso é muito anjo, tá bom? São milhões e milhões e milhares e milhares de anjos que existem, tá bom? E assim, aí tu pega uma terça parte disso, é demônio, tá bom? Uma terça parte disso virou demônio. Então, se a gente fosse pegar um número, bora pegar um número grande aqui, um número grande e fácil. Bora pegar aqui 1 trilhão e 200 milhões de anjos, bilhões de anjos.
1 trilhão e 200 bilhões, né? Acho que essa é a conta certa. 400 bilhões seriam demônios e 800 bilhões seriam anjos do Senhor. Se eu fosse botar numa escala assim, numa numérica bem grande, sendo que a gente não sabe ao certo, tá bom? O anjo só coloca aqui como milhões e milhões e milhares e milhares. Ou seja, se existe muito demônio, se existe muito anjo, também existe muitos demônios, tá bom? Mas como eu falei, para cada um demônio que existe dois anjos, tá bom? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação de Deus. É atribuído a ele o poder de perdoar ou de reter pecados. Ele tem autoridade única e aceita a adoração. Em Êxodo 23, 20 e 23. Os teólogos entendem que esse anjo seria o próprio Cristo pré-encarnado. Isso aqui eu falei para vocês na aula de Cristologia. Lembra quando eu falei, tipo assim, ó, o anjo do Senhor, né? Está escrito assim. Geralmente está assim na Bíblia. O anjo do Senhor, está em letra maiúscula. Geralmente aqui, ó, letra maiúscula. Geralmente é o quê? Geralmente é o próprio Deus numa teofania, tá bom? Teofania, ok? Ou seja, Deus se manifestando na forma de um anjo. É o próprio Deus falando, ok? Alguns mudam, teofania com o próprio Deus, ou cristofonia também, existe essa palavra, tá bom? Cristofania. Tanto faz tu falar uma ou outra, porque como eu falei, um não tem ciúme do outro, tá bom? Pode ver como tudo tem a ver com a matéria. Qual é a matéria que estuda Deus? Teontologia, tá aqui, ó, teo, Deus, né? Qual é a matéria que estuda Cristo? Cristolo, tá aqui, ó, Cris. Teofania, cristofania, tá bom? São anjos, tá bom? O anjo vem na forma do próprio Cristo ou do próprio Deus para trazer uma mensagem para o homem na face da terra, tá ok? Quando é esse anjo, ele aceita a adoração. Olha a diferença aí, ó. Ele aceita a adoração. Por que ele aceita a adoração? Porque ele é o próprio Deus. Entendeu? Olha a diferença. Se é o Miguel vai dizer, não me adora. O anjo de Apocalipse, não, tá ficando doido de me adorar. Entendeu? Se é o Gabriel, não, ele para com isso, ele quer me adorar porque eu sou conservo. Esses anjos aqui, eles aceitaram até adorar a adoração, tá bom? O maior exemplo disso eu acho que é o texto de Moisés que ele traz aqui. Cadê? Êxodo 23, 20. Os teólogos entendem que esse anjo seria o próprio Cristo pré-encarnado, tá bom? Arcanjo. Então, toda vez que tu vê a palavra anjo do Senhor, tu já sabe o quê? Que é o próprio Deus. Ou o próprio Deus ou o próprio Cristo trazendo uma mensagem, tá bom? Ele está falando aqui dos tipos de anjos que tem, tá ok? Quais são outra classificação? Arcanjo. Quem é o arcanjo aqui? Miguel, tá bom? Arcanjo é considerado Miguel. Miguel significa quem é igual, tá bom? Miguel significa quem é igual, tá bom? É uma pergunta mesmo. O nome dele é como se fosse uma pergunta, tá bom? Ou quem é igual a mim, né? Ou quem será igual a mim, tá bom? Então, esse é o nome original do nome Miguel. Muitos teólogos, né, eles têm a interpretação que Miguel foi criado quando Satanás se rebelou, porque Satanás quis ser semelhante a Deus, né? Então, quando ele foi semelhante a Deus, muitos dizem que o próprio Deus na hora criou Miguel, que significa quem? Como se fosse uma resposta para o próprio Satanás, tá bom? Miguel, meu amado, ele é conhecido como o anjo mais poderoso da Bíblia, tá bom? Não tenha dúvida disso, tá ok? Arcanjo Miguel, olha aí, ó. Olha o que a Bíblia fala dele. Miguel é mencionado como um arcanjo, o anjo principal. Judas 9 fala dele, e Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Em Apocalipse 12, 7, tá bom? Miguel, gente, ele é só um, tá bom? Miguel é só um. A base teológica dos teólogos é que Miguel é só um, tá bom? Eu tenho uma outra visão. Qual é a visão que eu tenho?
em cima desse texto que a gente leu. Olha o texto que a gente leu. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Por que eu creio? Eu creio que Miguel é o anjo principal, mas ele, como o próprio texto dele diz, ele tem anjos que lutam com ele, que também são anjos de batalha. E todos esses anjos, qual são o nome deles? Miguel também, tá bom? Eles são tidos também como anjo Miguel. Então, às vezes, muitas vezes, tu pode ver um anjo se manifestar, ele vai dizer, como é teu nome? Miguel. Mas não que necessariamente ele é o anjo Miguel, porque o anjo Miguel ele é ele é o principal, ele é o mais poderoso. Mas quando ele fala Miguel, praticamente ele está dizendo o quê? Eu faço parte, né, dos anjos que andam com o anjo Miguel, tá bom? Por que isso? Entenda, anjo, tá bom? Anjo não tem os atributos de Deus. Eles não são oniscientes, não são onipresentes, eles não são todo-poderosos. Traduzindo, se o Miguel está aqui, ele não pode estar no Japão, porque ele é um só. Entendeu? Ele é um só. Ele não pode estar em todos os lugares. Ele não está diante de tudo, porque ele não é Deus. Só Deus tem esse poder. Deus está diante de tudo. Anjo não, tá bom? Anjo não. Ele não está diante de tudo. Ok? Ele precisa o quê? É por isso que o próprio Deus fala para ele: vai lá, entrega isso para o meu filho. Ele não questiona, porque ele não vê o que tu está fazendo, mas Deus vê. Então, se Deus mandou, ele falou, então Deus mandou, eu vou entregar, porque eu não vou questionar a vontade de Deus. Então, muitas das vezes, eu já fui em muita igreja e manifestou anjo como se fosse o anjo Miguel. Ou a gente até pede, Senhor, envia o anjo Miguel. Não necessariamente ele vai mandar o anjo Miguel para ti. Pode mandar o principal? Pode. Tá bom? Mas tem que entender que o mundo tem 8 bilhões de pessoas só de cristão, meu amado. É para lá de milhões, tá bom? E quando a gente clama o nome do Senhor, o que eu entendo? Que Deus manda um anjo que faz parte do quê? Daqueles que andam com Miguel, que são chamados anjos de guerra, né? Anjos de guerra ou de batalha. Anjos de guerra ou anjos de batalha, ok? Quando foi que eu tive essa interpretação? Tive essa interpretação porque muito teólogo, eu via muitas das vezes anjos se manifestar e até agir com poder. Só que quando os anjos se manifestavam e agiam com poder, muitos teólogos falavam que só mentira, entendeu? Sendo que no mundo espiritual testificava em mim que aquilo era de Deus. Foi quando eu interpretei esse texto aqui, ó. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel pelejou sozinho? Miguel e os seus anjos. O que eu entendi com isso? Que existe uma classificação de anjos Miguéis, tá entendendo? Aonde Miguel é o principal e os demais andam com Miguel e se identificam como Miguel, porque fazem parte do mesmo grupo de anjos de guerra. Tá bom? Isso aqui é uma guerra teológica muito grande mesmo, meu irmão, tá ok? Por exemplo, porque biblicamente tem textos que dizem que Miguel não desce mais na terra. Miguel é aqui o anjo principal, entendeu? Miguel é aqui o anjo principal, não desce na terra, tá bom? Mas muitas das vezes nós vemos manifestações. Não, meu filho, eu tentei ligar, não pegou, né? Se você consegue fazer pegar. Esse agora pega. Acabou de chegar. É melhor? É melhorzinho. Né, que tá meio ruim. Aí, então, a gente pegar pelo menos um pouquinho da aula fria. Pode ser a pilha já, né? Que já tá é uma mistura de Paysandu com remista, ela tá. A Paysandu e Remo junto, aí fica ruim. Tá bom, gente? Então, o que mais o anjo aqui? Ele aparece como Miguel, ele aparece como anjo protetor de Israel, tá bom? Miguel é considerado o anjo protetor de Israel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1 fala isso, tá bom? Ele está diante da presença de Deus, Lucas 1:19. A ele são confiadas as mensagens
da mais elevada importância do reino de Deus, tá bom? O judeu, ele pega muito esse texto aqui de Daniel 12 primeiro, né? Que o anjo Miguel protege o seu povo. Quando ele fala povo, aqui ele fala do povo de Israel. Tanto é que quando está tendo guerra lá, eles têm o melhor antimíssil do mundo, né? Que é o punho de ferro. E o que o punho de ferro não abate, o Miguel abate. Assim que eles falam lá, o judeu. São terríveis. Ele disse, o míssil os mísseis que o punho de ferro não abate no céu, o próprio anjo Miguel abate, para que não venha atingir a cidade santa. Porque, meu amado, quando tu para analisar aquelas guerras lá, meu amado, milhares e milhares de mísseis são lançados contra Israel. Às vezes cai um, cai dois, e olha lá. Na verdade, então, meu amado, é a mão de Deus mesmo, porque eu não creio muito, né, uma tecnologia tão poderosa para bater tanto míssil. No tempo da guerra, todo dia era míssil, meu amado. Como diz o cara, haja míssil para não cair em Israel. Então eles creem muito, o judeu mesmo que tem fé, eles creem muito que Israel guarda, o anjo Miguel guarda Israel, tá bom? E a gente sabe que o poder militar de Israel é um dos melhores do mundo, né? Mas, meu amigo, tu pegar um país pequenininho, um país, se tu for ver Israel no mapa, é pequenininho, olha só de nação enorme ao redor dele, mas nenhuma dessas nações consegue invadir Israel, né? É uma coisa assim que tu para analisar. Egito, Síria, né? Hezbollah, tudo ali ao redor tem que invadir, mas não consegue invadir Israel, tá bom? Então a Arábia Saudita, esses países todinhos já tentaram invadir Israel, mas não consegue. Por quê? Porque é uma terra que tem a promessa de Deus, né? Não tem jeito. É um lugar ali pequeno, mas a gente crê que tem a promessa de Deus ali naquele lugar. Tá bom. A Bíblia também fala dos anjos eleitos. Pegou. Deixa eu encostar aqui para gelar. Vou encostar aqui para gelar. Vai ser. Aí, ó, Gabriel já acostumado já. Conhece a mão do dono. Conhece a mão do dono. A Bíblia também fala dos anjos eleitos, tá bom? Os anjos eleitos, tá ok? Eles são considerados aqueles anjos que não vão, tá bom? Eles vão permanecer fiéis até o fim, até depois da rebelião de Satanás, desde que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, tá bom? Tem anjos das nações também, tá ok? Em Daniel 10, 13 e 20, parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor, tá bom? Ali traz uma ideia mais interpretativa, tá bom? Eu costumo dizer que não necessariamente tem essa linha de pensamento. Eu não creio muito, tá bom? Eu creio que Deus está diante de tudo e Ele manda anjos para guardar e proteger a hora que Ele quiser, tá bom? Não creio muito nessa de, não, tem um anjo do Brasil, tem um anjo só no Brasil. Não creio muito nisso, tá bom? Tem gente que crê. Eu creio que Deus guarda o mundo como um todo, porque tudo está diante dele, pela sua infinita misericórdia, Ele dá livramento. Ele manda, porque senão, meu amado, vão dizer, então o anjo daquele país é mais fraco que o anjo daqui, porque ali morre menos gente, aqui morre mais gente. Tá entendendo? É por isso que eu não creio muito nisso não, tá bom? Querubins, tá aqui os querubins, relacionados com os propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. São descritos como tendo o rosto de leão, de homem, de boi, de águia. Isso aqui está muito em Ezequiel 1, tá bom? Ezequiel vê esse rosto aqui do querubim, tá bom? Representa uma perfeição das criaturas, tá? Ali tem uma representatividade, tá bom? É a força do leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e serviço semelhante ao que o boi presta, tá bom? Boi na Bíblia é muito comparado a serviço, tá bom? A trabalho. Tanto é que quando Jesus fala muito a Bíblia fala muito de fardo, fala muito de, que mais que ela fala, o nome daquela, de jugo, fardo e jugo. Fardo e jugo é muito usado em gado, para trabalho, né? Usado para trabalho. Então, quando fala de boi, a gente fala muito de serviço, porque o boi é como se fosse um animal de serviço na Bíblia, tá bom? Então, os querubins ali representam tudo isso, tá bom? Tem uma representatividade, isso aqui tudinho.
Como eu já falei, os querubins, a gente vê muito aonde também, nas tábuas dos 10 mandamentos. Eles protegeram o Éden, são considerados anjos guardiões, tá bom? Costuma dizer que são anjos guardiões. Quando Deus quis guardar alguma coisa, Ele mandou querubim. Mandou querubim para o Éden, botou querubim na arca, um de frente para o outro, representando como se estivesse protegendo mesmo, tá bom? Página 11, aqui ele vai falar dos serafins. Como eu já falei, serafins são descritos aonde? Em Isaías capítulo 6, tá bom? Que são aqueles anjos que ficavam um de frente para o outro, né, clamando santo, 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 que Isaías teve aquela visão. Aí quando Isaías viu isso, ele falou, pronto, tem compaixão de mim, né? Porque sou homem pecador, homem de lábios impuros, né? Então o que ele está dizendo? Ele estava vendo que os anjos glorificavam a santidade de Deus e ele não era digno de ver aquilo porque ele era um homem impuro. Bom, então os serafins, quando nós falamos de serafim, eles são muito relacionados à adoração a Deus mesmo, tá bom? São anjos que adoram a Deus a todo tempo, a todo instante, que estão lá no trono adorando e exaltando o nome de Deus, tá ok? Também tem Hebreus 1,14, tá bom? Diz que eles vão ser facilitadores da salvação, tá bom? Lá em Hebreus 1,14 fala disso. Caráter dos anjos bons. Isso aqui é importante. Caráter dos anjos bons. O que é o caráter? Caráter significa características, tá bom, gente? Por que isso aqui é importante para vocês? Porque para vocês terem o discernimento se o que desceu na casa foi um anjo da parte de Deus ou demônio. Porque eu já vi muita igreja dizendo que é anjo que está lá e é demônio. Está entendendo? Tem que ter muito cuidado, gente, tá bom? A gente costuma dizer até que são demônios de luz, são demônios disfarçados de anjos de Deus. Tu pensa que é Deus que está fazendo, ele está bagunçando a tua igreja todinha. Meu Deus, tem um anjo aqui e tal, tem gente que já se emociona, é demônio. Meu amado, não é fácil, tá bom? Tem pastores meus, amigos meus que já foram contar essa experiência aqui para vocês. Que já foram pregar, principalmente em Cayena, ali para a Guiana Francesa, Cayena, aquela região, que eles entraram em igreja e todo mundo dizendo, eu estou vendo anjos e anjos que testificando em pessoas e tal. Quando o pastor levantou a mão, a igreja toda caiu endemoniada. Esse amigo meu foi pregar lá. Do pastor até o porteiro, tudo endemoniado. Porque tu pensa que é anjo que está agindo, era demônio. Entendeu? Demônio purinho. Entendeu? Então tu tem que ter muito cuidado, tá bom? Pedro, como é que eu faço para identificar esses anjos? Ele dá algumas deixas para nós. São obedientes, tá bom? São reverentes, são sábios, são mansos, são poderosos, são santos. São separados para Deus, tá bom? Então, Pedro, o que eu posso falar? Senhor, se eles obedecem à vontade de Deus, tu não vai ver um anjo ele fazendo algo que não tem na Bíblia. Entendeu? Tu não vai ver. Tu não vai ver um anjo fazendo algo antibíblico, gente. Isso não existe. Entendeu? Então, não, meu amigo, para, não. Não é demônio, não é anjo, é demônio que está aí, é outra coisa que está aí, mas bora parar. Por quê? A maioria das vezes, quando o anjo se manifesta, às vezes ele se manifesta no mundo espiritual, e alguns irmãos sentem, alguns irmãos vê, mas anjos também se materializam na vida de pessoas, tá bom? Ou seja, já não é mais aquela pessoa, já é o próprio anjo falando por intermédio dela, tá bom? Ele testifica ao ponto de, como se fosse uma espécie de demônio, vamos dizer. Já viu uma pessoa manifestada? Ela sai de si, não sai? Mas ela não toma o corpo da pessoa? É tipo isso, tá bom? Já vi anjos tomarem corpos de homens de Deus para entregar uma mensagem. Tu via que ali não era profecia, tu não era o Espírito usando, era a própria pessoa mesmo. Mesmo, lá de apontar o dedo para os irmãos, falar assim, repreender a igreja, entregar o que tinha para entregar. E depois alguém ora por mim, pediu uma oração. E eu orei, e aquela pessoa foi arrebatada. Quando ela levantou, ela não se lembrava de nada. Mas tudo que ela falou estava onde? De acordo com a palavra e gerou arrependimento no meio da igreja.
Entendeu? Tu acha que demônio vai gerar arrependimento em alguém? Não, tá bom? E detalhe, depois a pessoa ficou se sentindo bem. Esse é um ponto muito importante, tá bom? Que eu notei. Essa pessoa ficou se sentindo muito bem depois. Ao contrário de alguém que passa pelo processo de libertação. Ele fica bem? Meu amado, a pessoa fica destruída. Ela fica com um vazio enorme na vida dela. Enorme, enorme, enorme. Bom, quem já viu alguém passar pelo processo de libertação sabe como a pessoa fica arrasada. Essa pessoa ficou alegre, ficou feliz. Está entendendo? Ela até se tornou um cristão melhor depois daquilo. Então, gente, como eu falei, características que vão me mostrando que é anjo. A pessoa ficou mal, começou a passar mal, dor de cabeça, dor na barriga, vomitando. Mas não foi anjo que desceu em ti. Estou igual naquele caso ali, de foi anjo. Tem que ter muito cuidado, ó. Muito cuidado mesmo, tá bom? Eu fiquei meio assim, gente. Virar para ser não, não, tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Me ajuda a entender. O anjo Miguel, porque a gente precisa ter esse entendimento e quando a gente for orar, de saber qual é a função de cada um dos anjos. Né? O anjo Miguel é de batalha, de guerra, de peleja. Quando é uma situação dessa, o Senhor envia Miguel. Sim. Miguel. Então, os querubins, os serafins é para adorar. Isso, são anjos de adoração a Deus. A Deus. Que representam a santidade de Deus. Isso eles ficam no. Isso. No eu já vi pessoas testificar serafim, não, ver o anjo serafim, entendeu? Eu nunca vi, eu já vi pessoas testificar em cultos de adoração muito forte. Ele pode vir no meio de adoração, ele pode se apresentar. Porque ele tipifica a própria santidade de Deus no lugar, entendeu? Isso é muito. Foi o que aconteceu com Isaías, entendeu? Isaías viu, entendeu? Os querubins também a mesma forma. Eles podem se apresentar também. Se apresentam. Porque geralmente o serafim e querubim, eles representam também a glória de Deus. A glória de Deus. Entendeu? Então quando Deus se manifesta, às vezes Deus quer se manifestar para mostrar a glória dele, para mostrar que ele está no lugar, para mostrar que ele está no ambiente, para mostrar que ele está presente, tá bom? Como eu falei para vocês, serafins são anjos de adoração, ou seja, tipificam a santidade de Deus. Serafins representam muito a santidade de Deus, ou seja, estão trazendo santidade para o lugar, para o ambiente, né? Hoje querem trazer uma mensagem de santificação para a igreja, tá bom? Querubins, anjos de proteção, mas são anjos também, como eu falei, se tu for estudar os 4 rostos dele, tem significado. Tá ok? Que representam o quê? A sabedoria de Deus, a velocidade, a inteligência, tipifica também o próprio Deus, tá bom? São anjos de proteção, mas que Deus ele pode se manifestar de acordo com a necessidade da igreja e para que ele quer se manifestar, tá bom? Por que ele quer se manifestar? São anjos guardiões, tá bom? São anjos guardiões. Quando a gente fala de guardião, nós estamos falando de quê? De proteção, tá entendendo? Estamos falando de proteção. Ele deixa no Jardim do Éden. Isso. Isso que ele apresenta na estátua lá, na aliança. Então, eu costumo de falar para vocês, tem uma diferença em atacar, tá ok? E proteger, não tem? Então, é como se Deus falasse assim, eu quero proteger a tua casa, é como se ele mandasse querubins, entendeu? Eu quero agora que lá na tua casa está cheio de demônio, eu quero atacar para tirar o demônio de lá, manda o Miguel. Entendeu como funciona? Então é mais ou menos isso, tá bom? É como se anjos protegem e tem anjos que eu quero só levar uma mensagem, vou levar uma mensagem lá para o meu irmão vai ser uma mensagem muito grande para a vida dele. Aí vai o próprio anjo mensageiro, na Bíblia é dito como Gabriel, né? Que é o anjo mensageiro. Então tudo tem propósito, tá bom? E a função do Espírito Santo? Pois é isso que eu digo para vocês. É muito complexo. O Espírito Santo fala por intermédio de quem? O Espírito Santo, quando ele quer falar, ele fala por intermédio de quem? Ele tem que usar quem? Nós, os servos, os homens, entendeu?
É por isso que eu digo para vocês, por exemplo, se Deus ele quer fazer uma libertação, ou Deus ele está enviando proteção para a vida de alguém, o Espírito Santo tem esse poder, porque ele tem todo o poder. Está entendendo? Então é por isso que eu digo para vocês que se Deus vê a necessidade, eu sempre costumo dizer para o pessoal, gente, não tem por que estar descendo anjo toda hora para estar fazendo obra no nosso meio, porque ele tem que usar os homens de Deus, os homens que estão com a vida santificada. Você tem que usar eu e tem que usar você, tá bom? Porque quando você bota a mão na cabeça de alguém e fala em nome de Jesus, o demônio ele sai. Se ele não sair é porque é uma batalha específica. Então, se é uma batalha específica, tem algo ali, né? Geralmente, quando eu vi manifestações de anjos, foi com pessoas sacrificadas, tá bom? Pessoas sacrificadas a demônio ou que fizeram pactos com o demônio, tá bom? Que é diferente, não é uma libertação normal. Por que não é uma libertação normal? Porque Yeshua fez uma aliança com Satanás, meu amado. E pastor veio nova, eu fiz esse pacto. Tá Depois entendendo? o senhor apertou, lógico. Isso, mas é um processo. É um processo. É um processo. Vai ser mais de 10 anos. Ó, é um processo. Por quê? Quando eu vacilava, Porque quando a pessoa faz um pacto ou algo do tipo, a pessoa praticamente tu deu a senha da tua vida para aquela pessoa ter legalidade para trabalhar, entendeu? Então é diferente, tá bom? É por isso que eu digo, tem situações e tem situações, tá bom? Olha, por exemplo, da vez que os anjos se manifestaram, foi o quê? Meu pastor lá de expulsão do demônio da vida dos jovens. Os jovens tinham entregado a vida para o demônio, era legião de demônio. Então, tipo assim, Deus viu a necessidade, entendeu? Ele viu que a gente estava cansado, era final de culto, isso já era quase 11 horas da noite, meu irmão. Já era quase 11 horas da noite. Então, que Deus, ele viu a necessidade, tá bom? Mas ninguém pediu anjo, meu irmão. Eu não vejo isso como complexo. Eu entendo assim que não é toda hora que tu vai vir anjo na tua casa, vai vir no culto, não é assim. Não é toda hora. A presença do Espírito Santo, sim. Ela me basta, né? A presença do Espírito Santo, sim. Sim. Em momentos assim que o Senhor percebe que está necessitando. Isso. Eu vejo dessa forma. O Espírito Santo ele vai permanecer, que é o consolador. A questão de anjo não é não. que ele vai enviar, não. Até porque, como eu falei, eles não têm todo o poder, eles vêm em nome de Deus, né? Eles vêm por ordem de Deus, eles são conservos nossos, tá bom? Eles nem podem fazer a vontade deles, eles têm vontade própria, mas eles nem podem. Ele recebe a ordem do Senhor no céu quando ele Eles não estão lá assim mesmo na casa deles, estou aqui no céu, rapaz, eu vou descer lá para pegar uma bênção para esse bicho. Não existe isso. Rapaz, eu vou lá no jogo agora do Paysandu e do Remo que estão perdendo para ver se eles ganham. Não é assim. Tá entendendo? É quando Deus manda eles fazerem situações específicas, eles vão lá e fazem. Também não quando ele tem gente, eu vi o anjo, eu vi Cristo, eu Isso. Eu costumo dizer que tem experiências que não é para te sair contando. E às vezes nem viu, né? Fica achando que viu. Então, tipo assim, eu já tive milhares e milhares de experiências. Por exemplo, não vale a pena contar, entendeu? Porque foi uma experiência que Deus te deu. É a experiência tua com Deus, a gente vai sair falando para todo mundo, até porque tem gente que nem acredita, né? Então não vai perder tempo com isso, tá bom? Então, o que eu costumo dizer, o caráter de Deus, ele vai mostrar muito para você não deixar você ser enganado, tá bom? Dá um exemplo para você, eu já vi muita gente ficar naquele negócio de roda-roda na igreja e ser demônio, entendeu? Demônio se manifestando ali. O pessoal tá no roda, eu peguei no microfone, se tem algum demônio escondido, cai, a pessoa caiu. Já caiu manifestado. Tem gente que dá roda deitada. Tá entendendo? Já aconteceu Então, não isso. que o ato de rodar seja errado, eu estou falando que tu tem que ter discernimento para a tua igreja não virar bagunça, tá bom? Até porque as pessoas não sabem nem o que é aquilo, não sabem nem o propósito daquilo, não sabem nem o que está acontecendo ali, tá bom? Então isso aí é um outro tipo de situação, tá bom? Isso aí já é, se tu não tiver legalidade, discernimento, meu amigo, complicado. Nossas orações de meio-dia acontece cada coisa. Vira bagunça. A oração do meio-dia é campeã de acontecer essas coisas. A minha esposa ela gosta muito de ouvir de alguns pastores, sabe? Ela cega. Sim. Eu, assim, eu não gosto muito, assim, sabe? São poucas e
específicas que eu seleciono para ouvir uma pregação. Assim, ela gosta de colocar para dormir, ouvir para tal. Então eu sempre vejo que às vezes tem um pastor que está falando ali, né? Pregando, depois começa a falar umas línguas estranhas, essas coisas todas. Sim. Aí até questiono com ela assim, diga isso aí, eu não vou dormir ouvindo isso aí, porque eu não sei nem o que ele está falando. Se ele está nos abençoando ou se ele está nos abençoando, porque, lógico, né, a gente sabe que tem os maus e os bons, né? Ainda mais nas redes sociais, né? Aí eu. Não é confiável. Não é confiável. Eu falo com ela assim, então vamos fazer diferente? Quer? Vamos se levantar aqui, vamos orar e vamos dormir, né? Fazer nossa oração. Com certeza. Porque. Umas palavras assim. Como é que é, pastor? Ela é evangelista nato, daí falava o mais simples possível. Né? Eu não vou dizer assim que ele está falando uma maldição, mas também não vou dizer que não está, né? Porque eu não entendo. E aí? Aí tem que ter o discernimento do Espírito Santo, entendeu? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore por onde? Pelo que ele prega, não. A gente conhece a árvore pelos seus frutos, entendeu? Por exemplo, se eu ver o Eliseu Rodrigues falando em línguas, eu creio que é verdade. Porque a vida do Eliseu Rodrigues é exposta, meu irmão. Cada prego, cada é casado, cada bom testemunho. Aonde ele vai, ele prega a palavra, é um homem de Deus. Aonde ele vai, dá testemunho. Então ali tu vê frutos. Se tu vê frutos, se tu vê frutos, a Bíblia diz que daquela água ali vai sair coisa boa, entendeu? Agora, se eu estou vendo prostituto, viciado, ladrão, sem vergonha falando em línguas estranhas, aí eu fico com o pé atrás, entendeu? Se eu vejo a irmã que toda semana está com um marido diferente, vive falando mal da vida dos outros, o outro vive chamando palavrão, quem mexer com ele, ele mete a mão na cara e vive falando em línguas estranhas, aí eu fico com o pé atrás, tá bom? Porque, meu amado, a Bíblia nos ensina que os frutos vão mostrar quem é aquela. Tem uma prima que é evangélica, ela é um pouco complicada, sabe? Entendo, senhor. E então ela uma vez falou, mas eu tive um sonho assim, porque isso aqui outro, e todo mundo ficou se assustado. Aí eu até falei assim em reunião de família, eu disse, não se assuste, porque eu creio que esse sonho aí não vai ser revelado, vai ser coisa, porque parte dela aí todo mundo sabe como ela é, né? Então a gente, eu acho assim que se eu não vivo a Bíblia, se eu não, como você está falando aí, e eu tive um sonho daquela pessoa, eu não tenho nem por que falar, né? Porque eu acho que assim, para a gente receber um sonho, uma revelação de Deus através do sonho, a gente tem que estar não santificado, porque a gente não consegue ser santo, né? Mas pelo menos a gente está em oração, está bem, né? Sim. E o pastor Marcos Feliciano é um homem renomado, não é isso? É. Tá. Mas aí, quando ele foi na minha cidade, interior, eles aprontaram. Mas como é que você acredita numa situação dessa? Aí como é que tu vai ver dos frutos, né? Precisaria nem. Marcos Feliciano, não. Aí quando chegou no meu interior, as coisas foram nesse caminho, sabe? Só que eles acharam que ninguém ia descobrir. Sabe? E lá, horrores, e marca encontro, e faz isso, no quarto. Mas eu fiquei indignada, porque o cara que trouxe eles era um amigo nosso, pregador da palavra, que ele era um homem renomado, e trouxe. Sabe essa questão? Tem que ter muito cuidado. Também não, pastor. A gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso que a gente tem que o quê? Ver a árvore pelos frutos, a gente julga pelos frutos. A gente não pode arrancar, a gente não pode arrancar quem vai. E quem vai arrancar é o próprio Deus. Ele que vai fazer aquela divisão naquele grande. O que a gente pode fazer? Cuidar da nossa vida e tentar cuidar da nossa família. E quando Deus nos der a oportunidade de pregar onde eles pregaram ou em lugares que eles foram, ser a diferença, realmente ser a luz do mundo, tá bom? Já vi muitos lugares, tu é o primeiro que é assim, tu é o primeiro que não me dá trabalho, tu é diferente. Eu falei, irmão, eu sou cristão. Se alguém veio aqui e fez diferente, todo mundo era crente pra mim. Era outra coisa, não sei o que era, mas não era, entendeu? Lá a gente tinha muitas essas decepções, pastor, com o povo que fazia crente. Sim, acontece bastante. Vinha de São Paulo.
Quando era depois de todo trabalhar que Deus operava, você acredita? Opera. E depois, Pela misericórdia dele. quando acabava tudo, a gente só via um sussurro, pastor. Sabe? Meu Deus, que horror. Aí depois até quietou essa parte que elas receberam. Mas Deus usa. Mas o culpado disso, sabe de quem é também? É muito dos santos. Porque quem está bem com Deus não quer pregar, às vezes. Cara, né? não vive em adultério, tem uma vida certinha, congrega. Irmão, prega. Não. Aí vai mandar o prostituto, a jumenta, porque não é obras que salvam. Aí naquele grande dia eu vou chegar para Deus e eu vou olhar para ele. Preguei em teu nome, pusei demônio em teu nome, fiz assado no teu nome, fiz no interior, fiz farofa com teu nome lá no interior, não te conheço. E a palavra não é revogável, não é isso? E aquilo que Deus vai usar e vai fazer, Ele vai fazer. Ele usou o jumento, ele usou Balaque, usou Balaão, que era feiticeiro, e não vai usar um cara desse. Mas não vai levar para o céu. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá bom? Então, anjo, mesma coisa. Tanto o homem como o anjo, as caras que tem disca dele vão mostrar quem é. Tá ok? Ah, eu sou anjo, mas começa com mais atitude meio estranha. Quer fazer coisa que não está na Bíblia. Não, pode levantar a tua mão e começar a clamar o nome do Senhor. Tá bom? Que vai cair por terra. Não vai resistir. Tá bom? Então, os caráteres, tanto dos homens como dos anjos, eles vão te mostrar muito quem é cada um. Tá bom? Satanás, quem é Satanás? Tá bom? Satanás é um anjo caído, ele é o chefe dos demônios caídos, tá bom? Aqui ele tem nomes, tá bom? Tem 12 nomes aqui, tá bom? Satanás, diabo, dragão, serpente, Beelzebub, Belial, Lúcifer, Maria, você tem vários nomes. Quando tu vê o nome desse aqui, tu já sabe que está falando dele, tá bom? Qual é a atividade dele? Perturbar. Perturbar, destruir a obra de Deus, se impor ao evangelho, cegar, tentar dominar, tentar lançar ímpios no mundo, né? Enganar nações, tá bom? Ele aflige pessoas e atentar os santos de Deus. Tudo isso ele faz, tá bom? Motivo: porque Satanás está tão interessado na nossa ruína. Por quê? Ele aborrece a imagem de Deus em nós. Ele odeia até mesmo a natureza humana que temos, com a qual se revestiu do Filho de Deus. Odeia a glória externa de Deus para a promoção, página 12, para a qual nós temos sido criados, pelo qual alcançamos nossa felicidade eterna. Ele odeia a própria felicidade, porque ele mesmo perdeu para sempre. Ele tem ódio de nós por 1000 razões, e de nós tem inveja. Disse o maligno, disse um antigo escriba judeu: pela inveja do diabo veio a morte ao mundo, e os que seguem estão do seu lado, tá bom? Então, Pedro, por que o diabo faz tudo isso? Porque o papel dele, ele veio para isso, tá ok? Mas o principal motivo mesmo é o quê? É que tu peca e tu dobra o teu joelho e Deus perdoa. Entendeu? Para mim, com você, Deus teve misericórdia. Ele perdoa nossos pecados. Ele nos dá chance. Satanás errou uma vez e já era. Já era. Tá bom. Pastor, tem uma situação assim, que existem pessoas que passam até a idolatrar Satanás, do meu ponto de vista. Por quê? Tudo é o diabo. Quer dizer que o ser humano não é. Esse é outro erro, né? Que existe muito. Né? Já depois tudo é o inimigo, mas nem tudo é ele, né? Eu também penso que o homem tem um domínio, né? De si próprio, né? E, na verdade, o inimigo ele trabalha através de brechas, né? Tá aqui a brecha. Entendeu? Aqui é a brecha. Vou dar um exemplo. Tu começa a mentir. Tu é cristão, mas tu mente. Está aqui a brecha. A culpa é de quem? Tua. Tu abriu a brecha. Isso. Aí ele viu a brecha, ele vai lá e entra na brecha. Faz o negócio. Aí lá ele começa a destruir. Ou seja, ele trabalha através de brechas. O pecado do homem vai abrindo brechas. O diabo se alimenta do que, gente? Do pecado. Tá bom? O salário do pecado é a morte. Tá bom? E quem é a morte? O próprio Satanás. Por isso quando Paulo morre, vai dizer assim, ô morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Se o homem não peca, tá bom? Ele não tem legalidade para o inimigo entrar, a não ser que Deus permita, como aconteceu na vida de Jó, tá bom? Deus permitiu porque ele tinha um propósito maior, tá bom? Tirando isso, ele olha para ti e quer tocar e não pode, porque Deus não permite, tá bom? A gente vai falar mais disso.
Então aqui tem os nomes dele. Essa atividade está aqui, ó, restrições das atividades. O que é isso? As atividades de Satanás, elas são o quê? Limitadas. Ele tem poder, porém limitado, gente. Okay? O poder dele é limitado. Limita onde? Quando ele bate de frente com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quando o valente chega, meu amado, quem está lá tem que sair, porque é mais valente do que ele. Então a gente está do lado daquele que é o valente, daquele que tem todo o poder. Satanás tem poder, mas estamos do lado daquele que tem todo o poder. Então para que esse negócio, eu estou com medo de Satanás, eu tenho medo do que ele vai fazer. Não, meu irmão, tu está do lado daquele que tem todo o poder, e ele só toca na tua vida se Deus permitir, tá bom? Ele vai falando mais aqui o quê? Que a gente tem que resistir dele, tá bom? Ele é furioso, mas é um covarde, então tu tem que resistir, tá bom? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, está em Tiago. O que mais ele vai falar aqui, ó? O próprio Deus fala que ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. E Tiago 4,7 vai dizer o quê? Não, aqui ele vai trazendo uma observação. Ele tem poder, porém limitado. Não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Foi o que eu falei, tá bom? Ou seja, só faz se Deus permitir. Tá? Se Deus não permitir, meu amado, ele não toca num fio da cabeça nossa, tá ok? O destino dele, lago de fogo, tá bom? Apocalipse 20:10. Tá ok? Vai ser preso, vai ser destruído, vai ser lançado no fogo junto com o falso profeta, tá ok? E serão atormentados de dia e noite pelo século dois séculos. Apocalipse 20:10. Queda dos anjos, tá bom? Aqui é onde fala da queda dos anjos, tá bom? Se você quiser ler na tua casa, Ezequiel 28, Isaías 14, lá no versículo 12, vai falando, tá bom? Ele vai dizendo lá, era bela, era formosa, uma coisa assim. Eu já li uma vez, faz tempo que eu não leio esse texto, né? Mas caiu como uma alva, ele vai falar, tá bom? Você pode ler. Aqui vai falar da queda. Aonde tem a queda de Satanás na Bíblia? Tá aqui, ó. Ezequiel 28, Isaías 14, tá bom? Isaías 14, 12. Pode ler lá que você vai ver a queda de Satanás e os seus anjos. Meu amado, esse texto aqui é tão forte porque Satanás ele não quis ser maior que Deus. Ele só pensou, ele só quis ser semelhante, meu amado. Né, meu amado? Então, para te ver o quanto Deus leva a sério a glória dele. Ele não divide, ele não compare a glória dele com nada, não divida com nada. Tá bom? Deus ele é seríssimo nessas questões. O que mais a gente tem aqui? Divisão de anjos, tá bom? Há 3 divisões de anjos na Bíblia. Entre os anjos maus temos 2 grupos. Quais são os anjos maus? Aqui uma parte dos anjos que estão presos e outra parte que estão soltos, tá bom? Porque anjos estão presos e outros não, tá bom? Tem anjo que Deus precisou prender, porque se ele não prende, eles iam bagunçar muito a terra, tá bom? São que anjos que começaram a engravidar mulheres, se materializaram para engravidar mulheres. Tem que aconteceu em Gênesis, né, que nasceu até gigantes, tá bom? Se você ler que você vai ver que ele vai falar disso lá em Gênesis, tá bom? Tem aquele, não sei se ele cita aqui, mas tem anjos que estão presos, que eles são tão poderosos, que são aqueles que estão no abismo, né? Que são demônios que vão ser soltos. Quando eu estou falando de anjos presos, é anjos malignos, anjos maus, tá bom? Anjos da parte do inimigo, que eles vão matar 1/3 parte da população, para te ter uma ideia. Sabe que eles são poderosos? Ou seja, quando eles forem soltos, eles vão matar 1/3 parte. E o Senhor vai permitir. Vai permitir, porque eles são muito poderosos, tá bom? Então é um ser que Deus criou tão poderoso, que Deus deu esse poder para eles. Só que eles querem usar para o lado maligno, tá bom? Então Deus preteu e eles vão ser soltos aonde? No final dos tempos, para cumprir até essa profecia, tá ok? É uma profecia até que está em Apocalipse. E 1/3 parte da população irá morrer só na mão desses anjos, tá ok? Tem uma interpretação bíblica que diz que eles estão num abismo, né? Eles se encontram num abismo que é diferente do inferno. É um lugar chamado abismo, lá eles estão. E quando Jesus ele vai expulsar aqueles demônios, os demônios vão para os porcos. Não, Jesus ele vai expulsar e vai mandar, vou mandar vocês para o abismo. Eles falam, não, mande para os porcos.
A interpretação é que se Deus manda ele pôr a Bíblia, ele ia mandar esses demônios que estavam lá para encontrar com aquele de lá. Está entendendo? Então eles não quiseram, tá bom? Então é por isso que existem anjos presos. Jesus aí deixou preso alguns anjos, especificamente, tá bom? Por causa disso, ok? Por causa dessa situação aí que são, meu amado, já fizeram bagunça. Se deixa de solto aqui, o negócio não ia prestar, tá bom? Só com esses fraquinhos já faz mostrar. Isso. O que mais? Estratégias satânicas. Ó. O crente está lidando com o poder sistematizado, ou seja, é um sistema o poder das trevas, tá bom? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, os tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou celestes, tá bom? Efésios 6,12, é o famoso versículo das armaduras, tá bom? A natureza da armadura de Deus é a arma que temos à nossa disposição na batalha. Paulo ele vai citar essas armaduras aqui. Paulo ele está preso, né? Ele está numa prisão domiciliar e vai escrever essa carta representando o poder das trevas no mundo espiritual, né? Então ele vai dizer que assim como no mundo físico existem armaduras, ele vai dizer que também nós temos que ter armaduras espirituais, tá bom? E nós estamos falando de um homem que está preso, pregando libertação, né? É isso. Finalizar, ele está preso, está escrevendo cartas de libertação. E para o homem entender que a luta dele não era carnal, era espiritual. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, só tem um que não quer que eu pregue o evangelho, Satanás. Então ele estava preso, ele estava batido, machucado, ferido e preso. Mas eu imagino ele olhando para os soldados e só sentindo amor, porque o cara era diferenciado, porque a luta dele não era... É o homem que eu me identifico da Bíblia. Era um homem assim totalmente diferente, tá entendendo? Era um homem que, tipo assim, tanto é que, olha, quando ele sai do carcereiro, ele vai pregar para o carcereiro para ganhar a alma do carcereiro. Eles eram diferentes, eles tinham Deus na vida dele. Essa é a diferença, eles tinham Cristo mesmo na vida dele. Hoje não, hoje alguém falar mal do teu óculos, do teu cabelo, da tua unha, tu fica mordido com ele. Que evangelho é isso, né, meu irmão? Então, tipo assim, o camarada levava chicotada, né? As pessoas queriam matar ele, e mesmo assim ele não levantava um fio de cabelo. Pelo contrário, ele só queria ganhar a alma dele, porque ele entendia que a luta deles não era carnal, era espiritual. Seres humanos eram apenas canais que o próprio inimigo usava para tentar parar a obra do Senhor, tá bom? Então ele vai escrever esse texto aqui das armaduras de Deus, tá bom? Então, nas armaduras de Deus, Paulo vai dizer que o quê? Nós temos uma proteção, uma arma de ataque, vamos dizer assim. Qual é a arma de ataque? A palavra de Deus, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, arma ofensiva, a espada do Espírito. Existem armas ofensivas e defensivas, tá bom? A espada do Espírito, que está em Efésios 6,17, tá bom? Foi essa que Jesus usou no deserto. Tanto em Marcos e Mateus 4, Jesus vai estar no deserto e ele vai usar a palavra de Deus. O diabo falava e Jesus usava a palavra. O diabo usava a palavra e Jesus também usava a palavra. E o último texto de Jesus foi o que? Autoridade. Parte daqui, Satanás, porque está escrito somente a Deus, né? Somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto, tá bom? Então, essa é a nossa arma. A nossa maior arma que nós temos é o que? A palavra de Deus. Quando tu fala a tua palavra, não acontece nada, mas lança a palavra de Deus para te ver. Pode fazer teste. Ah, Pedro, estou sentindo uma coisa assim diferente, da minha casa não está legal, aí tu quer usar autoridade. Em nome de Jesus, sai todo mundo da minha casa. Aí, mano, eu estou sentindo mal. Pega a tua Bíblia e começa a ler o Salmo 91 para te ver. Meu amado, eu já vi casa que a gente começa a pingar, gente começa a se arrepiar, mano, porque a palavra de Deus é a maior arma que você tem, tá bom? Quando você lança ela, prega ela, aplica ela, meu amado, o inimigo ele não pode resistir, tá bom? Então a maior arma que você tem é a palavra de Deus, tá bom? Satanás também usou a palavra, tá bom, gente? Só que ele usou de uma maneira errônea, tá bom?
Usando de uma maneira totalmente errônea. Armas defensivas. Satanás estará nos atacando em nossos pontos críticos, os quais Deus quer nos proteger. Podemos saber quais as armas serão usadas contra nós. As armaduras de Deus. O cinturão da verdade, coraça da justiça, calçar os pés no evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. São as armaduras que Deus nos dá. Cinto da verdade. O que é isso? É a própria verdade. O cristão deve andar em verdade. Quando tu anda em verdade, tu já está tampando brecha. Lembra que eu falei que o inimigo ele age por brecha? Se tu for ver aqui as armaduras, nada mais é do que tu tampar as brechas. Entendeu? Está aqui a nossa vida. Se tu não praticar as armaduras, tu está abrindo brecha para te ser atingido. Tá bom? Aí vai dizendo, cinto da verdade. Se tu for levar no lado físico, né, já vi pregador. Se tu não tiver o cinto, a espada vai lá na tua cintura, tu é ferido. Tá bom? Já está dizendo, cinto da verdade. O que Jesus está dizendo? Verdade. Porque cintura é o centro. O homem tem que ser o quê? A tua vida tem que ser centralizada na verdade. Cristão verdadeiro, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Tá bom? Coraça da justiça, ou seja, coração justo, temente a Deus, tá bom? Ou seja, não, se tu não tiver a coraça, tu é atingido no peito, tá entendendo? Tu vai pegar um tiro no teu peito e tu está sem coraça. Não, tá ok? Lembra que Paulo está fazendo uma analogia, tá bom? Ele está fazendo como se fosse uma espécie de metáfora. Ele está preso, ele está vendo o soldado e está dizendo, rapaz, assim como esse soldado está com a armadura, nós também temos que estar. Entendeu? Porque o cinto segura a armadura todinha. Se não tiver cinto, a armadura toda cai. Porque não tem verdade. Então o cinto é a verdade. Porque um crente que não tem verdade, meu irmão, o ministério dele todinho cai. Né? Então, cinto da verdade, coração da justiça, ou seja, coração justo, tá bom? Calçar os pés no evangelho da paz. Bota evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Quem tem bota, o que tem? Anuncia as boas novas. Quem prega o evangelho do Senhor está fazendo o id, está cumprindo o chamado, está obedecendo a sua vontade. Logo, a brecha da vida dele que ele está dando, está tampada, tá bom? Ou seja, ele é verdadeiro, ele é justo, ele prega a palavra, tem fé, tá bom? Tem fé por quê? Porque quem tem fé, nada abala ele. Porque ele não olha com os olhos humanos, ele olha com um olhar espiritual. Ele está na luta da saúde, luta no casamento, luta financeira, tudo que for luta. Mas o inimigo não para ele. Por quê? Porque a fé dele tem convicção que tudo isso vai passar. Entendeu? E capacete da salvação, mente. Uma mente salva, né? Uma mente que pensa as coisas de Deus, tem a mente de Cristo, né? Está lá em Romanos, metanoia, né? Uma mente de mudança de pensamento. Os pensamentos dele, a mente dele, a intenção dele, né? É fazer o que é bom, o que é agradável. Paulo vai dizer em Filipenses 4, ele vai dizer, em tudo que é bom, em tudo que é agradável, nisso pensai, tá bom? Então, tu fazendo isso aqui, ó, lembra que eu falei que aqui é a arma de defesa? Tu vai estar tampando brecha. Traduzindo, o inimigo não te pega na mentira, não tem brecha na mentira, tu vive uma vida verdadeira. O teu coração não é justo, ele não vai entrar no teu coração. Tu está ativo na obra, então ele não vai te parar, né? Então, está ativo, está pregando, está anunciando o evangelho do Senhor, o evangelho da paz. Não tem brecha para ele tentar te tocar nessa área. Escudo, tem uma fé inabalável, é um cristão cheio de fé. Toda a prova que ele coloca diante de ti, tu não para. Por quê? Porque tu tem fé. E a tua mente é uma mente de Cristo. Ou seja, automaticamente, tu fazendo tudo isso, o inimigo até quer te atacar. Às vezes ele até te ataca, mas ele fala, rapaz, esse camarada não para, meu irmão. Esse cara não para, velho. Eu botei dor na perna dele, eu tentei tocar nisso, eu tentei fazer aquilo, mas ele não. Porque ele está com a armadura. E detalhe, armadura não significa que você não vai ser atacado, significa que você não vai ser atingido. Entendeu? Isso que significa. Não quer dizer que a espada não vai bater no cinto, não vai bater na coraça, vai bater, mas não vai te cortar. Porque tu está
protegido. Né? Traduzindo, os pensamentos vão tentar vir, a vontade de parar vai tentar aparecer, entendeu? Tem hora que tu vai querer parar de pregar, só que vai vir, mas não vai te atingir, tu vai continuar, tá bom? Tu acha que não dá vontade de dizer, eu não quero pregar, eu não queria, agora eu vou ter que ir lá para o outro lado da cidade, meu Deus do céu, mas eu vou, porque eu não posso me deixar sem atingir, não posso parar no ministério. Se eu parar no ministério, eu estou abrindo brecha. Se eu abrir brecha, eu posso ser atacado ao ponto de me tocar, e se me tocar, o inimigo prevalece, tá bom? Olha as armas do diabo aí, ó. Mentira, culpa, ira, dúvida, desespero, tá bom? São tudo armas que o inimigo ele tenta usar contra a nossa vida, tá bom? Mentira, nem se fala, né? Ele tenta fazer com que a gente viva uma vida mentirosa, porque quem vive uma vida de mentira não está de acordo com a vontade de Deus. Culpa, essa culpa aqui ela se encaixa muito quando a gente peca, tá bom? A maioria das vezes que a gente pega, a gente se sente culpado e um lixo. Aí sabe o que essa culpa faz com a gente? Faz a gente não querer ler Bíblia, faz a gente não querer louvar e faz a gente não querer vir para o culto. Tá vendo como uma coisa leva a outra? Tá entendendo? Ira. A ira faz tu ter atitudes. A Bíblia diz irai, mas não pequeis. Quando ele fala em ira, ele fala em ira ao ponto de tu pecar. Aí tu tem atitudes que não é para te ter. Aí daqui sai o palavrão, daqui sai uma remada na mão, na cara de alguém, daqui sai palavras que machucam pessoas ao teu redor. E automaticamente o inimigo não vai estar ganhando com isso? Vai gerar bagunça na tua casa, vai gerar bagunça com a tua esposa, com os teus filhos, com alguém do teu trabalho. Irou, respira, não vou pecar, não vou dar brecha. É isso que ele quer, é isso que ele quer, é isso que ele quer, tá bom? Dúvidas e incertezas, será, tá bom? Essa dúvida é que ela bate de frente com a fé, né? Será que vai acontecer? Será que Deus é na minha vida? É um Ceará na vida da gente, né, mãe? A gente nem mora no Ceará, imagina se a gente morar. É um Ceará, dúvidas e incertezas, tá bom? Aí daqui tu pode pegar o quê? Essa dúvida aqui na tua vida faz tu não exercer teu ministério. Tu não prega, tu não louva, tu não ministra, tu não casa, tu não vai para o enterro, tudo tu duvida, tu não entende nada que Deus tem para a tua vida, tudo tu fica meio balançado, tudo é incerteza, tu não tem noção dos propósitos de Deus para a tua vida, tá bom? E desespero, tá bom? Esses dois últimos aqui, ó, tá atacando muito as pessoas hoje em dia, que está levando o quê? A depressão e a síndrome do pânico, tá bom? E tem matado muita gente mesmo, tá bom? Por causa das dúvidas e do desespero, pessoas não têm alegria, passam o dia chorando, não levanta da cama, não faz nada. Quando tu vai ver, ela não sabe mais o que fazer, leva o desespero, ela começa a se cortar, ou começa a olhar para uma corda para se enfocar. Meu amado, o inimigo ele é estrategista, não tenha dúvida disso, ele é muito estrategista, tá bom? E tudo isso aqui, ó, uma coisa leva a outra, tá bom? Uma coisa leva a outra. Pedro, me dá um exemplo. Uma mentirinha tua aqui, ó. Pedro, só mentir. Olha aí como é a brecha, para te ver como funciona a brecha. Uma mentirinha tua pode gerar uma culpa em ti, que pode trazer uma ira e traz dúvidas e gera um desespero. Tá bom? Então, meu amado, muito cuidado mesmo. Porque ele é estrategista. Tá bom? Nós temos autoridade e poder delegado por Deus, tá bom? Ele tem todo o poder e promete fortalecer os seus com esse poder pelo batismo do Espírito Santo, tá vendo? Não é por batismo de anjo, é por batismo do Espírito Santo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, tá bom? 2 Coríntios 10, versículo 4, tá bom? Então, gente, nosso poder está em Cristo, nossa autoridade está em Cristo, tá ok? Deus vai mandar anjo, ele manda, mas ele manda na hora que ele quer e na hora que ele vê a necessidade, tá bom? Mas a graça dele nos basta, o poder dele nos basta. Se você vê alguma manifestação de anjo também, não repreenda o anjo, não manda, vai te embora daqui que eu não te quero. Não, tá bom? Porque se Deus mandou é porque ele tem propósito, tá bom? Pergunte qual é o propósito, o que tu quer fazer, diga. Vai ser pastor? Bom, me manda esse Pix para mim.
mandar um negócio pro senhor. Vai, bom. Vou mandar pro senhor, tá bom? Então vai lá em cima com a pastora, hein? Já vi, já. Deixa ela lá. Ah, tá. Vai cá atrás, pastor. Melhor. O que era, pastor? Só mostrar mesmo? Tudo assim, é algo assim que a gente não sabe nem explicar o que acontece. Oh, Né? Ela sente uma fraqueza e a pressão cai, tudo. Ela fez o exame de sangue, tudo lá, uma bateria de exame, tudo normal. O médico não sabe explicar por que acontece. Pode ser espiritual também, né, pastor? Você Porque ela está acha, pregando, né? só acha mais que é espiritual, porque Ela está vai se chegando. alimentando bem, né? Quando vai chegando 11 horas para descer para essa moledia, ela começa a sentir. É, pode ser o inimigo atacando para ela parar de ver. E ela pegou esses dias agora também, né? Então, orar para o inimigo não prevalecer. Vai abrir uma campanha hoje. Orar. A propósito. Se o apóstolo Pedro precisou de oração, imagine a gente, meu irmão. Imagine a gente, né, meu pastor? Tá bom, meu pastor? Tá bom, não se preocupe não. Vai, me manda aí que eu vou. Tá bom. Vamos orar, gente, para a gente ir para nossas casas? Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Só mandar no zap. Eu, como eu já falei, a gente já tive muitas experiências com anjos, experiências boas, já tive experiências com demônios, tá bom? Esqueci de falar para vocês, tem pastor que fala que não existe, tá bom? Mas eu vou falar para vocês que existe, tá bom? Se vocês forem na minha, eu já tive muita experiência com isso, tá bom? Anjos, demônios, tá bom? Falam línguas estranhas, tá bom? Anjos, demônios falam línguas estranhas, tá ok? Já tive muita experiência, já vi gente falando línguas estranhas, e quando eu botei a mão, meu amigo, se tu soubesse o que estava lá, tá bom? Já teve demônio que se manifestou com a mão para trás dele e veio na minha direção falando em mistério. Pensou? Se manifestar e vindo para cima de ti falando em línguas estranhas, tanta fúria que ele estava. Tá bom? Mas aí a gente está do lado daquele que tem todo o corpo. Se for só eu pego uma pisa. Aí eu falo o nome de Jesus, ele tem que cair por terra. Porque o nome dele tem todo o corpo. Essa é a maldição dele. A maldição dele é porque ele, se ele quisesse, ele poderia me pegar e me despedaçar. Arrancar meus braços, a minha cabeça, meus olhos, minhas unhas. Ele tem poder para isso. Só que ele olha e fala assim: eu não posso. Por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Né? Porque aquele que está na nossa coroa tem mais poder. Porque aquele que nós servimos é o nosso pastor e ele cuida das suas ovelhas. Basta cada dia mais ser fiel a ele, porque ele é fiel. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, graça nós te damos, Senhor. Pai, nós não somos merecedor da tua graça. Nós somos merecedor dos anjos nos guardar, nos proteger. Não somos merecedor da tua presença fazer morada sobre a nossa vida, porque somos falhos, somos pecadores, somos errôneos. Pai, que mas nos ajuda cada dia mais a nos revertir das armaduras. Pai, trabalha na nossa mente, no nosso coração. Nos ensina a andar na verdade. Quebra, Senhor, correntes, Senhor, que tentam nos aprisionar, seja elas em pecados, em pensamentos ou em tentações. Nos dá força para resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. E Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, enviar os teus anjos ao nosso favor, Pai querido, Pai amado, para nos guardar, para proteger a nossa casa e a nossa família, mas principalmente que o teu Espírito Santo possa fazer morada sobre a nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo mês, meu irmão. Mês de setembro aí, começando hoje, mês abençoado para cada um dos irmãos. Não falte semana que vem, que vai terminando hoje a angiologia. Deixa eu ver o que é semana que vem. Amatologia, doutrina do pecado. Isso aqui é boa. Isso é boa. Vai ser, meu irmão, Deus abençoe.